Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Master's Talk, nosso cantinho para falar sobre medicina. Você já sabe, são vários especialistas que passam aqui com a gente ao longo da semana, justamente para tirar as principais dúvidas e trazer sempre informação de qualidade. Essa é a nossa missão aqui no podcast. Muito obrigado pela audiência, mais uma vez está aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre anestesia, principalmente voltada aí para a mulher que está para ter o bebê. São várias as dúvidas que surgem, mesmo porque tem ali o método que ela vai querer ter a criança, né, parto normal, ou muitas vezes vai querer fazer a tradicional cesárea, enfim. Para tirar essas dúvidas, a gente trouxe uma médica anestesista aqui, mas eu já apresento quem é, antes roda a vinheta. Quem conversa com a gente hoje é a doutora Carolina Manrique, que é médica anestesista. Antes eu estava tentando falar o nome técnico e eu sempre me confundo aqui, inclusive com o doutor Fábio. Anestesiologista, acertei? Isso, exatamente. Esse é o nome técnico? Esse é o nome técnico, mas a população, os pacientes, eles conhecem a gente mais como anestesista. Que é o pessoal que tem medo de vocês normalmente, Sim, é isso? Vamos falar aí uns... 95% das pessoas têm pavor da gente, mas nós somos bem bonzinhos. Eu acho que muito disso vai do desconhecimento, né? A gente estava conversando aqui outro dia sobre o quanto a anestesia evoluiu ao longo do tempo, a monitorização do paciente. Enfim, hoje vocês literalmente têm o paciente na mão ali. Então, a chance de dar alguma coisa errada é muito baixa, né, doutora? Muito baixa, muito baixa. É que eu acho que esse medo, ele existe porque a anestesia, ela evoluiu muito nos últimos anos, diferentemente da medicina que vem evoluindo num período maior. Então, nos últimos anos, assim, coisa de 50 anos atrás, ou seja, temos pessoas que viveram isso e que sabem da anestesia como era feita, era completamente diferente, não tinha monitor, não tinha os equipamentos que hoje em dia a gente considera o mínimo para que a anestesia seja segura. E houve essa evolução de maneira rápida. Então, muitas pessoas que viveram essa insegurança ainda estão vivas e acho que por isso que esse medo ainda e passa para os outros, né? Porque pai, mãe contando, a gente fica com pânico, igual o dentista, né? O dentista ia na minha escola, o barulho da maquininha hoje evoluiu muito, mas... Sim. Vai passando o pânico dali pra frente, né? Exatamente. Justamente porque os avós que foram fazer uma amígdala e sofreram absurdamente porque a anestesia era muito mais consciente, lembram do sangramento, lembram do momento. Hoje em dia é completamente diferente, mas as pessoas que viveram aquilo ainda estão aqui entre nós, É importante a gente lembrar que existe um processo, né? Antes da anestesia, o paciente é completamente monitorado, na medida do possível são feitos os exames que são necessários. Sim. Então você já vai para o local sabendo que o paciente tem condições de ser anestesiado daquela forma. Perfeito. E caso aconteça alguma coisa que foge ali um pouquinho do parâmetro, a gente está num ambiente hospitalar e reverter essa situação é muito mais fácil. Sim, exatamente. Nós temos as consultas pré-anestésicas, né, as nossas avaliações pré-anestésicas, que nos dão justamente essas informações para que a gente tenha segurança de anestesiar o paciente com tudo o que ele traz com ele. Então, assim, nós sabemos cada detalhe que ele viveu dali para trás. Então, ele já vem com todos os exames, os históricos de cirurgias. Caso ele tenha tido alguma complicação em alguma cirurgia, o que para nós é importantíssimo de saber, ele já traz pra gente. Alergias. Por isso é tão importante a consulta pré-anestésica, a nossa avaliação pré-anestésica, para que a gente tenha conhecimento de tudo que o paciente já viveu e para que a gente tenha nas mãos as armas que a gente precisa para possíveis complicações dentro do contexto atual. Agora, uma curiosidade minha, elas surgem ao longo do podcast, tá, doutora? Claro. Tirar aqui, porque às vezes... O que eu puder te ajudar, eu tô aqui. Na verdade é o seguinte, quando acontece uma intervenção dessa, raramente acontece, claro, o cirurgião, ele tá ali voltado para a cirurgia. Perfeito. O anestesista tá cuidando dessa monitorização do paciente, para saber se tá ok e tal. Deu algum problema? Quem socorre normalmente? Os dois colegas de trabalho junto? Normalmente é o anestesista que vai entrar em ação ali? Como que funciona esse procedimento? Que são muitas complicações possíveis, né? Mas, por exemplo, em caso de uma parada cardiorrespiratória, então a gente tem a equipe toda trabalhando. O médico,
a pessoa que vai comandar aquela parada, vai comandar aquilo, vai ser o anestesiologista. É então, ele que vai estar à frente assumindo aquele procedimento. Perfeito. Ele assume aquela posição e ele vai primeiro, conseguir nomear para cada pessoa, para cada profissional que está ali, olha, você, por favor, fica marcando o tempo. Você vai ficar na medicação, você vai ficar na massagem. A massagem tem que ser revezada a cada 2 minutos. Então, o anestesista que vai ficar atento, 2 minutos, troca o ciclo. Agora, vamos supor que essa intercorrência tenha acontecido enquanto o paciente está com o tórax aberto. É o cirurgião que vai ter que assumir a massagem cardíaca, porque existe uma massagem direta do coração. Então, são muitas vertentes possíveis dentro de um contexto de uma cirurgia. Vai depender da cirurgia que está acontecendo, do momento. Às vezes o paciente tem essa parada logo após a indução anestésica. Ou não, ou às vezes o paciente tem essa parada durante o procedimento cirúrgico. Aí o cirurgião vai estar ali e ele vai entrar nesse contexto de reanimação, né? Às vezes ele tem alguma complicação logo após o procedimento, então o cirurgião às vezes já nem está no centro cirúrgico, porque quem inicia e termina esse ciclo do paciente dentro do centro cirúrgico acaba sendo o anestesista, que é a anestesia, e ele acompanha o paciente até a sala de recuperação pós-anestésica ou, num caso de um paciente grave, até a UTI. Então, o anestesista que vai estar ali do início ao fim. Então, depende muito do momento e da situação em si. Ou se a complicação não é uma parada, mas um sangramento intenso, por exemplo. Aí o cirurgião, ele é grande protagonista para que ele encontre o foco de sangramento. Enquanto isso, a gente tenta reverter as consequências desse sangramento. Então, a gente vai lá, transfunde sangue e tenta manter a pressão e passa um acesso central, liga uma droga para que mantenha a pressão, hidrata o paciente. Então, a gente age... todo mundo tem a sua função dentro da sala cirúrgica. Por isso que é tão importante que tenha uma organização ali dentro. Até né? Em relação a esses exames que chegam antes, o plano cirúrgico que vai ser feito, porque essa intercorrência, essa urgência pode acontecer a qualquer momento durante... Perfeito, a qualquer momento, né? O ser humano, infelizmente, ele não é matemático, né? Assim, não existe uma equação perfeita para que eu consiga saber exatamente qual o destino que esse paciente vai ter dentro de uma cirurgia. Infelizmente, não existe isso. Então, a gente trabalha com porcentagens. Então, assim, existe uma porcentagem, um risco relacionado a esse paciente. Por exemplo, o paciente é cardiopata, o paciente tem diversos problemas de saúde. Então, ele tem um risco associado à cirurgia e à anestesia maior do que um paciente que é totalmente saudável. Agora, eu consigo falar que esse paciente totalmente saudável está isento de qualquer complicação? Não consigo, né? Porque é um ser humano, porque existem milhões de vertentes, né? Não existe uma equação. Agora, o que eu consigo falar? Eu consigo falar que muito, muito, muito provavelmente ele não vai ter complicação. Então, isso acontece muito de vez em quando, essa questão. Muito, então, muito, tirar muito. esse medo de quem está assistindo. Vamos tirar esse medo, Porque tá gente. tranquilo. Foi só uma dúvida. Não, e nós trabalhamos com tudo, né? Tanto pacientes graves como pacientes eletivos que vão passar por cirurgias e antes conseguem fazer todos os exames. Então, como a gente trabalha com esse mundo, né? Diversos tipos de pacientes, é importante que as pessoas saibam, né? Que existem riscos, mas que atualmente a gente consegue contornar a grande maioria deles, tanto com a nossa avaliação pré-anestésica, como com nossos equipamentos, como com uma equipe bem treinada. Então, os riscos estão muito menores do que já foram. Isso Show de bola. Vamos entrar então no assunto que a gente veio aqui para conversar, senão a gente vai bater o papo, vai passar o tempo inteirinho aqui e a gente vai ficar fazendo essa conversa aqui, esse bate-papo nosso.
Em relação às gravidinhas, acho que o grande medo delas é quando vai se aproximando, que é o momento de ter a criança, seja em relação à dor, ao parto. No começo lá é tudo muito divertido e tal, mas eu acho que depois de um tempo já vai se preocupando, né? E aí, muitas pessoas começam a pensar a forma do parto, e a forma que vai ter o parto está ligado diretamente ao tipo de anestesia ou analgesia, né? Perfeito. Normalmente, vamos colocar aqui uma questão de uma cesárea, por exemplo. Tá. A pessoa vai fazer a cesárea. Normalmente, qual é o tipo de indicação de anestesia para esse tipo de parto? Maravilha. A cesárea, que é uma das opções, né, da mulher que está gestante, na grande maioria das vezes, a anestesia que é feita é a raquianestesia. Aquela tá? Na coluna, entre uma vértebra e outra, que não sente da perna para baixo. Perfeito, é isso. Nós injetamos um anestésico dentro de um canalzinho e nesse canal tem líquor, vai difundir esse anestésico, vai fazer com que ela não sinta da barriga para baixo, tá? Isso, claro, nós estamos falando de uma gestante que optou pela cesárea, tá? Então, eu optei pela cesárea, eu tenho ali, ou eu vou entrar em trabalho de parto e já faço a cesárea, ou eu tenho uma data e faço a cesárea. Então, a grande maioria das vezes é a raquianestesia que vai ser a opção. Junto com ela, existe algum outro tipo de sedação? Porque a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, a gente estava falando sobre essa sedação, né? Que muitas vezes faz a raque, mas faz a sedação. Sim. Porque pode ser um momento traumático numa cirurgia específica. Mas no caso da chegada de um filho, eu acho que tudo que a mãe quer é aquela foto, o pai, a mãe, ou a mamãe e a outra mamãe ali, com a criança do lado, enfim, que você quer aproveitar aquele momento, né? Perfeito. E aí, como que fica? Se você fizer uma sedação, o momento é extremamente especial. É feito algum tipo de sedação ou não? Não. Só a raque mesmo? É só a raquianestesia. Então, por isso é muito importante que a gestante tenha plena consciência do tipo de anestesia que ela vai receber, porque ela vai ter que colaborar, uma vez que ela vai estar consciente o período todo, tá? Por 2 motivos ela deve estar consciente, né? O primeiro, porque é um momento maravilhoso, que ela vai querer viver intensamente, ela vai querer escutar tudo que está acontecendo. Muitas delas optam por colocar música ou por um ambiente mais agradável, uma luz mais baixa, elas que escolhem, tá? E outra, porque ali a gente não tá falando mais só dela, a gente tá falando de um serzinho que tá dentro dela que recebe todas as medicações que são feitas na veia. Então, uma vez que eu faço um sedativo nessa veia, existe o risco desse sedativo atravessar a placenta e o bebê nascer deprimido em função deprimido no sentido de depressão respiratória, tá? Quando eu dificuldade para respirar. Dificuldade para respirar, dificuldade para chorar, com sono. E essa avaliação da consciência do bebê é importantíssima para o pediatra. Então, a gente não faz por esses 2 motivos, tá? Então, primeiro, porque não é interessante para aquele momento. E segundo, porque isso pode levar prejuízos ao bebê que está ali para nascer, né? Então, não é feito sedação em cesárea. Tá? Uma dúvida. A sedação, ela pode, de alguma maneira, interferir ali no bebê, né? No primeiro momento do bebê. Uhum. A raque, que é uma medicação, teoricamente forte, o paciente para de sentir da barriga para baixo ali. A anestesia, ela passa para o bebê um pouquinho, não faz mal ou não? Como que funciona essa questão? Não. A raque, nós não fazemos ela na veia, tá? Nós fazemos ela nesse canal e a absorção é feita de maneira completamente diferente do que caso a gente tivesse feito alguma medicação na veia, tá? Ela é um anestésico local que a gente usa. Pensa, quando eu tenho um machucado e eu faço uma sutura, eu não uso um anestésico local e a anestesia não fica somente ali. Assim acontece com a raque, bem superficialmente falando, ela é um anestésico local e não é absorvida e não é interessante que seja absorvida pelo sistema circulatório dessa paciente, tá? Caso seja um acidente grave, inclusive, porque ela é tóxico. Pode acontecer. Pode acontecer se tiver um acidente de punção, por exemplo, bem raramente, eu injetei o anestésico local na veia ao invés de injetar no canal medular. É muito raro, tá? Muito raro. Mas não é interessante que aconteça.
Então, são situações bem diferentes. O sangue, ele chega no bebê bem rapidamente, o sangue da mãe, que tá ali passando na mãozinha dela, ali, tá né? ligada. Isso, exatamente, o cordão umbilical tem essa função. Ele leva os nutrientes e tudo que a criança precisa da mãe pro bebê, assim como ele vai levar tudo que tem no sangue da mãe. A anestesia local não, né? A anestesia local vai agir ali naqueles nervinhos que ela teve contato e depois ela vai ser reabsorvida e liberada e metabolizada sem que passe pela placenta, né? A gente fala da ansiedade, né? Porque aquele desespero, aquela ansiedade para ver a cara do bebê, o dia que vai chegar, muita gente fica com medo. Existe algum tipo de medicação que é feita para acalmar algum ansiolítico ou qualquer coisa que a paciente ingerir, seja por cápsula ou qualquer coisa, pode fazer mal para o bebê, então não existe, vai ter que controlar a ansiedade ali. Isso, tudo. Claro que existem patologias psiquiátricas que exigem um controle, né? Então, existem pacientes que tudo na medicina a gente põe numa balança. Apesar do risco de chegar ao bebê, mesmo que em doses baixas, o risco materno de ficar sem aquela medicação psiquiátrica é maior. Ou seja, a paciente tem uma síndrome do pânico, ela está tendo uma Exatamente. crise antes de ter o bebezinho ali, então aí você vai ter que medicar ela. Pelo psiquiatra, ou ela já é acompanhada pelo psiquiatra, não teve como retirar essa medicação, ela vai manter a medicação adequada para aquele momento, às vezes muda, né, a medicação que ela já estava acostumada, mas ele vai manter o controle dessa paciente de alguma maneira, mesmo que exista o risco mínimo de que essa medicação chegue até o bebê, tá? Agora, a paciente está tendo uma crise de pânico lá, chegou para mim absolutamente descontrolada, psiquiatricamente falando, não consigo anestesiá-la. Existem algumas opções, uma delas é fazer um anestésico com mínima absorção na placenta, existem alguns que a gente poderia fazer, a gente poderia optar e cedo essa paciente sem que haja prejuízo ou caso haja o menor prejuízo possível para esse bebê, ou eu faço uma anestesia geral, que com os anestésicos que a gente também vai escolher pensando que não quero que passe pela placenta, então são anestésicos muito rápidos, que são metabolizados muito rapidamente, mas aí o problema é ela perder esse momento, né? Então, existe a possibilidade? Existem drogas que são consideradas seguras? Existem. Mas não é interessante, né? Nem para a mãe, nem para a família e nem para aquele momento que é tão especial para a mãe. Então, para a gente entender, quando a gente fala em sedação, não é a anestesia. A anestesia é a RAC e a sedação é colocar a paciente para dormir, meio por cima, a ideia seria mais ou menos essa, para ela aliviar aquela crise de pânico. Não é o ideal, mas existem medicações que interferem menos, passam menos pela placenta e diminuem o risco da criança, do bebezinho, ter algum problema com aquela medicação. Existem essas medicações e que, caso sejam extremamente necessárias, a gente tem ali, tá? A gente lança a mão dessas medicações, mas não é a nossa rotina. Então, assim, hoje em dia existem grupos de preparação para gestante, para que elas consigam ter a consciência desse momento, da importância desse momento. Então, muitas delas já têm chegado para a gente até com um plano de parto, o que elas acham interessante, por mais que seja cesárea, tá? Não ser um parto normal não influencia em nada em ter ou não um plano de parto. Eu acho que a questão é saber o que vai acontecer, saber cada etapa para não entrar em desespero, porque você sabe que aquilo é natural, que aquela dor ali naquele momento faz parte, ou o que vai acontecer. E acho que essa conversa no centro cirúrgico também é muito importante, né? Maravilha. Doutora, eu tô sentindo isso aqui, é normal? Você vai se acalmando. Então, né? assim, o que eu tento, claro que para gestantes extremamente ansiosas, às vezes elas mesmas falam, doutora, não me fala nada, tá acontecendo, não quero saber. Aí eu não falo, mas na maioria das vezes eu falo, olha, agora o que eu vou fazer, eu vou sentar, vou passar um álcool bem gelado nas suas costas, não assusta. Depois é uma picadinha, dói muito menos do que a picada da veia. Depois vai sentir esquentar as pernas. Então eu vou explicando passo a passo para que ela não assuste. Caso ela sinta qualquer coisa que fuja daquilo, imediatamente ela me fala. Então ela fala, doutora, pressão na cabeça, tô sentindo pressão na cabeça, né? É normal, porque eu tô usando um remedinho outro agora para ajudar a contrair o útero. Então eu vou explicando para ela
tudo que eu for fazendo para que ela assuste o mínimo possível e consiga curtir o máximo possível daquele momento. É esse o nosso objetivo como anestesista. A gente vai estar ali, vou estar a mãozinha dada com ela, vamos estar juntinho, ela, o marido dela ao lado, tá? Então, sempre ela vai ter ou marido, ou mãe, ou quem ela escolher. Sempre ela vai ter alguém ali especial do lado dela, a gente ajuda, a gente tira foto, a gente escuta o chorinho juntas. É um momento maravilhoso, né? E fica pra sempre. Então a pessoa precisa curtir. Precisa curtir. Nada de medo de anestesia nessa hora. Não. Tá tudo sob controle. Eu prometo que nós vamos estar ali pra tudo, tá? Não tem como prometer que exatamente como vai ser, mas que seja como for, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Possível. Vai ser. A gente falou da cesárea, mas também tem o parto normal, né? E aí, quando a gente fala do parto normal, a primeira coisa que vem à cabeça, mais uma vez, é aquela questão da avó. Dói demais, eu esperei não sei quantas horas e não vinha, e a dor é absurda, e tem que fazer muita força, e eu tive que levar um pique a sangue frio, e aquela coisa vai dando um pânico. Sim. Hoje em dia, o parto normal, o parto natural, ele pode ser feito de uma maneira muito mais tranquila também, né? Sim. E aí, a minha dúvida é, no parto normal, existe também a possibilidade de algum tipo de anestesia ou a anestesia atrapalha? Não. Isso é uma dúvida muito frequente, tá? O parto normal, ele também é um momento que a gente vai discutir muito com a mãe sobre o que ela planeja. O que é o desejo dela, tá? Então, ser um parto humano não significa, para ser humanizado, eu não quero que tenha anestesia nenhuma. Não. Para ser humanizado, tem que ser da maneira que aquela família idealizou, né? Então, é da melhor maneira possível. Eu tenho hoje muitas possibilidades para que aquele parto seja feito da maneira mais tranquila possível, caso seja o desejo da mãe. Muitas mães não querem anestesia e perfeito. Tá tudo bem, cada um escolhe da sua forma, mas é importante saber que existem outras formas que dá para fazer pelo parto normal sem sentir aquela dor absurda. Maravilha. Nesse sentido, né? Isso, então, aquela mãe que acredita, cheguei no meu limite, a opção é só cesárea? Não, a opção não é só cesárea, existe a analgesia do parto, né? Então, a gente consegue fazer a analgesia, significa tirar a dor ou diminuir aquela dor a níveis que ela consiga levar. Então, eu consigo fazer através da anestesia essa analgesia, com algumas possibilidades. Então, tudo vai depender do momento que a mãe me pediu essa analgesia. Isso é importante. A pessoa precisa estar ciente, porque se ela pediu depois que já começou o trabalho de parto, é um outro tipo de procedimento. Exatamente. Se é antes do trabalho de parto, é outro tipo. Então, assim, eu tô ali no comecinho do trabalho de parto, eu acabei de chegar no hospital, mesmo assim, quero analgesia. Tudo bem, você pode ter sua analgesia. Tudo isso que eu tô falando não é conversado somente entre paciente e família e anestesista, tá? Tudo vai passar pelo obstetra, pela equipe que a acompanha. Então, tudo isso é muito conversado. Porque, mais uma vez, cada paciente tem as suas prioridades, exatamente, tem as suas condições de saúde. As suas condições. Então, o obstetra está ali do nosso lado, junto e decidindo junto com aquela família qual a melhor saída para o paciente, sem que ela corra riscos ou que o bebê corra riscos. Porque muitas vezes esse médico ele acompanhou durante meses essa paciente, né? Vocês anestesistas têm a função ali de tornar o momento mais tranquilo possível, mas esse contato com o paciente às vezes começou breve. Ali na pré-consulta, né? Exatamente. Tá. Então, a gente nós estamos ali, nós conversamos com o obstetra e chegamos à conclusão que a analgesia é um bom caminho para essa paciente. Logo no início. Logo no início. Qual é o procedimento? Perfeito. Geralmente, eu tô falando geralmente porque isso depende muito da experiência do anestesista, do que ele prefere, do que ele tem mais mão para fazer. Mas na maioria das vezes, nós fazemos 2 procedimentos nesse caso. Inicialmente, nós vamos fazer uma raquianestesia que vai tirar aquela dor, aquele incômodo que chegou ao limite da paciente instantaneamente. E a gente espera até que a paciente consiga
se equilibrar dentro dessa anestesia. Então, a paciente conseguiu sentar, a paciente conseguiu ficar mais confortável, mais relaxada. Depois que ela passou por isso, aí a gente vai fazer uma anestesia peridural. Anestesia não, na verdade, inicialmente a gente passa só um catéter peridural e, se necessário, a gente faz anestesia nele. Qual a diferença? A diferença é a profundidade, as camadas que essa anestesia vai atingir, tá? Quando eu faço a raquianestesia, eu entro dentro do canalzinho que tem o líquor. A anestesia peridural, eu passo o catéter um pouquinho antes desse canal. Por que, então, que a gente está fazendo 2 anestesias? Porque essa paciente ainda tem um período bem prolongado aí pela frente. E se cada vez que ela solicitar que eu faça uma anestesia, eu tenho que puncionar ela novamente, eu tenho que fazer a anestesia de novo, isso acaba sendo mais um incômodo do que um alívio. Então, a gente já deixa ali um catéter para que a gente consiga fazer a anestesia sem puncionar essa paciente. Só para tirar a dúvida, próximo do que a gente vê no dia a dia. É como se você estivesse lá internado e fica com aquele acesso na veia. Perfeito. Então, você está com a ligação direta. Qualquer momento que precisar, injetar um pouquinho mais de medicação. Só que é na coluna. Na coluna. É lá no nervinho da coluna, que é o responsável para que o paciente sinta essa dor da contração. E qual que é a diferença, por exemplo, da RAC para quem optou por fazer a cesárea e da RAC para quem vai passar por um parto normal? É a mesma ou não? A técnica é a mesma. A diferença é a dose do anestésico que a gente usa, que é infinitamente menor, tá? É mesmo, porque eu imagino que para um parto normal, a paciente precisa colaborar muito com contrações musculares. Perfeito. E se você tirar dela toda essa sensibilidade ali, o bebê não vai nascer. O que nós fazemos é uma analgesia, por isso que é a diferença. A gente não faz uma anestesia. Eu não tiro, a gente não tem bloqueio motor. Isso é um termo técnico. O que é o bloqueio motor? É quando eu não consigo mais me mexer. A gente não tem esse bloqueio da musculatura, eu só tenho o bloqueio da dor, tá? E muitas vezes, mesmo a dor, a paciente não sente a dor especificamente, mas ela sente que tem alguma coisa acontecendo, tá? E ela consegue ajudar nesse processo? Isso, Porque eu não sei ela se eu precisa ajudar nesse processo. Não sei se estou falando besteira, mas normalmente quando é o parto normal, ela também precisa ajudar, né? Normalmente o médico vai orientando, faz força, Perfeito. Fica em tal posição, para ajudar a encaixar o bebê ali. Ela vai precisar andar, muitas vezes ela precisa de posições diferentes ali que o obstetra vai orientando. Olha, acho melhor você se sentar agora, ficar de cócoras, ele vai orientando essa paciente para que o bebê, ele vai sentindo o bebê, né? Os posicionamentos, as posições que o bebê está e orientando para que o bebê nasce da melhor maneira possível. Então, por isso, a gente não pode ter bloqueio motor numa analgesia, tá? E por isso, a gente tem que observar essa paciente pelo menos uns 20 minutinhos depois que a gente faz a analgesia para ter certeza de que ela não tem bloqueio motor. Então, essa paciente vai ficar monitorizada, a gente vai monitorizar as contrações, ver se as contrações continuam normais, a gente vai monitorizar, ver se essa paciente está conseguindo andar, está conseguindo se levantar, está conseguindo fazer a força. E é uma paciente que vai ter que colaborar, porque ela não vai mais sentir a dor e a necessidade de fazer força. E ela não sente dor nenhuma, ou ela sente a dor um pouquinho mais leve, ou pouquinha dor, ou... Vai depender muito da quantidade de anestésico que eu uso, mas muitas vezes ela sente alguma coisa acontecendo, mas não é uma dor especificamente falando. Ela sente que está contraindo e às vezes ela sente a necessidade de fazer força, mas ela não sente mais aquela dor terrível. Ou ela sente uma dorzinha bem lá no fundo, tolerável, e aí caso incomode a gente consegue fazer mais um pouquinho de anestésico. É mais ou menos como quando vai dar ponto, né, que faz aquela anestesia local, Isso. Você não sente a dor, mas você sente o médico mexer, você fala, nossa, tô sentindo ele puxar a pele um pouquinho. É mais ou menos sentindo a agulha passar. A diferença... Não tem dor. Não tem dor, mas ela consegue fazer força com aquele, ainda das pernas para baixo, tudo normal, tá? Então ela vai andar, ela vai prosseguir o trabalho de parto dela normal. A gente passa o catéterzinho nas costas dela, que é um caninho bem fininho, que vai ficar ali enquanto for necessário. Então, durante todo o trabalho de parto dela, vai ficar ali. E conforme ela demande,
Ai, agora tá voltando. Ai, agora tá ficando ruim de novo. Não tô gostando, tá ruim. Aí a gente vai lá e faz mais mesmo anestésico. Porque a gente tem que ter consciência que a cesárea, você consegue marcar inclusive o dia, né? Então você marca, vai lá, faz a anestesia. Normalmente leva um tempo específico, retira o neném. Já no trabalho de parto, essa anestesia ela pode durar 30 minutos e 24 horas. Exatamente. Então, a paciente que optar por esse tipo de analgesia, tô falando certo? Tá certo. Ela vai ter que entender que ela vai ficar ali um período grande, que às vezes essa medicação vai ter que ir sendo reaplicada em alguns momentos. Se for um período muito prolongado, como você exemplificou, necessariamente ela vai ser reaplicada, né? Porque o anestésico local, ele tem um tempo de reabsorção. Então, ele vai ser reabsorvido e aí passa o efeito. E a gente tá falando aqui de aplicar menos para não dar o bloqueio muscular, então menos vai ser reabsorvido mais rápido e vai ter que ser feito novamente. Exatamente. Dali umas 3, 4 horinhas a gente reaplica, geralmente. Isso, de alguma maneira, pode atrasar o parto, alguma coisa nesse sentido? Fazer uma pergunta bem de leigo, porque, por exemplo, a pessoa tá com dor, então ela faz força, ela quer, de alguma forma, se livrar daquele momento de dor, então ela colabora mais. Já que eu não tô sentindo muita dor, eu vou colaborar, mas dentro de um patamar um pouco mais tranquilo. Isso pode atrasar o processo ou não tem uma ligação? Isso é extremamente importante, tá? Porque é uma dúvida que existe entre as gestantes e é um mito que se criou até entre profissionais de saúde mesmo. Então, assim, a analgesia atrasou o trabalho de parto. Existem trabalhos que conseguem comprovar que o máximo de atraso num trabalho de parto bem conduzido, feito com analgesia, é de 20 minutos. Então é muito pouco. Perto do conforto que a mãe vai ter caso ela opte por... E assim, o que muda é a condução do trabalho de parto. Ou seja, a gente precisa de um profissional capacitado para que conduza esse parto adequadamente. Então, muitas vezes a mãe não vai sentir mais aquela contração. O obstetra, bem capacitado, vai estar ali do ladinho dessa mãe e ele vai orientar a hora da força e ele vai orientar a maneira que essa força vai ter que ser feita. A mãe, ela não tem como saber, ela já não sente mais da mesma maneira, ela não sente a necessidade de fazer força. E o obstetra vai estar ali do ladinho dela e para que tudo corra bem, ele vai ter que saber conduzir bem um trabalho de parto com analgesia, tá? A gente está falando aqui em ambientes extremamente controlados, preparados para isso. Estamos dentro de hospital, mas existem casais, existem famílias que fazem a opção muitas vezes de ter de uma forma mais natural. Eu quero ter em casa, eu quero ter na banheira, eu quero ter na piscina. Complica mais, dá para se fazer a analgesia, não dá, porque você vai ter que ter um profissional médico ali do lado. Complica muito, já não é mais indicado, como que fica essa questão? Nesse caso, nós não fazemos a analgesia fora de ambiente hospitalar, justamente pelos riscos associados a essa analgesia, tá? Então, é um procedimento que exige um ambiente estéril, então a gente faz ele ou dentro de um quarto, num local preparado, passamos lá o antisséptico, tudo certinho para que exista o mínimo de complicações e contaminação possível, ou dentro do centro cirúrgico mesmo, que é o que a maioria de nós prefere fazer dentro do centro cirúrgico. Então, a sala já está limpa adequadamente. Então, nós não fazemos fora de ambiente hospitalar, não só por isso, mas também pelos riscos associados. Então, caso eu tenha uma alteração então esse parto não é conduzido adequadamente, eu preciso de uma correria, preciso que vire uma cesárea imediatamente, ou haja parada na evolução do parto, ou essa mãe lembra que nós exemplificamos, teve uma absorção inadequada do anestésico, foi lá para a veia. É raro, mas é um procedimento, né? E existem riscos associados a ele. Então, a gente sempre deixa essa mãe monitorizada durante pelo menos 20 minutos, o que não existe num ambiente domiciliar, após uma analgesia de parto, tá bom? Eu tô defendendo parto hospitalar ou parto... Não tô defendendo. Medicamente, qual é o lugar mais seguro para se fazer? A analgesia é em ambiente hospitalar. Tá bom? Até pelas questões que a gente falou, se precisar reverter, você tem equipamento, a paciente está monitorizada, então você
tem um controle maior da situação. Exatamente. Então, ali eu consigo ver, essa paciente fez bradicardia. A bradicardia é quando desacelera o coração por causa de um anestésico local. Eu consigo ver imediatamente. Ou a paciente fez hipotensão, ficou com uma pressão muito baixa associada ao anestésico que eu usei. Eu consigo reverter isso imediatamente, porque eu tô dentro de um ambiente hospitalar, tá? Perfeito. Com todos os equipamentos que eu preciso. Doutora, a pessoa fez ali analgesia, então ela escolheu pelo parto normal, foi feita a analgesia, ela não tá ali sentindo aquelas dores muito fortes, mas por algum problema, alguma situação, muda o plano médico, é necessário se fazer uma cesárea. O que acontece? Injeta mais medicação? O catéter já está lá para resolver isso? O que acontece? Perfeito. Você deu um exemplo do que pode acontecer, tá? Então, uma das opções é essa. Então, eu preciso que esse parto seja feito via cesárea agora, por qualquer motivo que seja, mas eu não tenho uma extrema pressa que isso aconteça. Eu posso usar o meu catéter. Por que eu tô falando que eu não tenho extrema pressa? Porque eu não tô numa situação de emergência. E a única questão do catéter é que a anestesia vai demorar um pouquinho mais para pegar. Então, eu uso o meu catéter, eu faço uma dose, dessa vez, anestésica no meu catéter. Eu consigo que a paciente não sinta tudo aquilo, mas vai demorar um pouquinho mais do que a RAC. Porque, como você bem explicou ali, ele está um pouquinho antes da medula. Isso. Então, vai demorar um pouquinho mais para absorver. Isso. Os nervinhos que estão ali são diferentes dos nervinhos que estão dentro do canal, tá? A sensibilidade é diferente, as doses dos anestésicos que eu uso têm que ser muito maiores, tá? Então, eu consigo, através desse catéter, anestesiá-la, mas vai demorar um pouquinho mais, minutos, tá? Mas, às vezes, eu não tenho minutos. Eu entrei numa situação de emergência. Eu preciso da anestesia agora. Então, ou mais algumas possibilidades. Mas eu consigo fazer uma RAC? Consigo. Tenho tempo hábil para fazer uma RAC? Tem, porque a RAC é 2 minutinhos. É muito rápido. Muito rápido. Faço a RAC, pegou, fiz a cesárea. Tá bom? Ouvindo vocês falarem, é uma coisa muito doida, porque assim, você explica, não, eu pego a agulha, ela vai entrar entre uma vértebra e outra, eu vou na medula, falo, meu Deus, tem que ter uma prática, tem que ter uma mão. Não, mas eu faço rapidinho, puf. É 1 minutinho, como assim? É bem rapidinho. Tem casos e casos, né? Mas na grande maioria das vezes é bem rápido, justamente pelo número de pacientes que a gente vai anestesiando, a gente vai entendendo melhor só através da palpação. Essa coluna é um pouquinho torta ali para a direita, então eu vou um pouquinho mais para lá, e aí eu já faço um ângulo, e aí eu vou no lugar certo, entendeu? Porque você tem que, me corrija se eu estiver errado, você tem que introduzir a agulha entre uma vértebra e outra. Isso, perfeito. E aí, só que esse canal, às vezes eu tenho uma coluna um pouquinho mais virada para a lateral. Então, na palpação, eu consigo perceber que essa coluna é um pouquinho mais tortinha. E aí eu entro com minha angulação um pouquinho mais diferente, de acordo com a imagem 3D que eu formei na minha cabeça. Então eu acho que pode estar um pouquinho mais inclinada aqui, esse canalzinho. Então, eu entro com a agulha um pouquinho mais inclinada. Mas isso tudo exige tempo. Por isso que a residência é importante, a gente faz muita RAC. E aí, por isso que fica rápido. Depois de um tempo, fica rápido. Lá vou para minhas dúvidas malucas claro. De novo. Na hora de fazer a cirurgia, a anestesia, se por um acaso errar ali e essa agulha pegar no osso, alguma coisa, tem algum problema? Pode dar um problema? Não, só tira e reposiciona. Isso, perfeito. Muitas vezes acontece, por exemplo, pessoas mais idosas, elas têm o canalzinho mais fechado, elas têm os ligamentos mais calcificados pelo tempo, pelo desgaste. Então, a gente acaba batendo no ossinho quando eu vou fazer. Perfeito. Eu volto um pouquinho minha agulha sem tirar da pele para que ela não sinta que está sendo furada de novo, então ela não sente dor. Reposiciono e vou. A gente fala em encostar no osso, dá um arrepio, mas a gente não sente isso. Você sente ali só uma encostada, não dá nenhuma dor, nada agudo. Não, o paciente não. A gente sente na mão, né? Então eu sinto que bati numa estrutura mais dura e às vezes essa estrutura... depois de um tempo a gente percebe, não, é só um ligamento que tá mais calcificado. Aí eu vou e continuo. Não, esse daqui é osso mesmo. Aí eu volto e reposiciono.
pessoal tem muito medo, falar, na hack a pessoa pode depois não voltar a andar nunca mais e tal. Muito raramente. É muito raro isso. Muito raro. Porque nada que tenha naquela estrutura vai deixar a pessoa sem sentir da perna para baixo. Não, pode acontecer. Pode acontecer, tá? Existe algumas complicações relacionadas à hack, caso eu faça, por exemplo, essa anestesia muito alta, tá? Porque acima de determinada altura, que geralmente é L1, que é a coluna, a gente classifica a coluna do paciente, né? A gente consegue palpar as estruturas e através de posições, localização anatômica mesmo, eu consigo saber em que altura mais ou menos da coluna eu estou. Se eu vou acima de determinada altura, eu corro o risco de chegar lá no canal medular, que é o lugar onde eu não quero, tá? Mas aí ele é de um local, de uma vértebra para cima. Dali para baixo tem Dali para baixo tá livre, isso. Então, às vezes tá muito difícil, ou um paciente tem alguma alteração anatômica, e aí tá ali muito para baixo. Enfim, por diversas complicações possíveis. Mas é muito raro. Muito, muito raro, tá? Nunca vi acontecer, não tenho muito tempo de anestesia, mas nunca vi nem entre os meus colegas falarem que já aconteceu, tá? E aqui nós temos, esses dias nós comemoramos o tempo do Dr. Pedro, nosso colega anestesista no grupo, de 40 anos. Ou seja... ele faz anestesia há 40 anos. E, às vezes, alguma... perda de sensibilidade momentânea, a gente vê acontecer. Vamos falar sobre isso, até pra pessoa não ficar em pânico lá, porque um dos grandes medos de quem toma hack é assim, pra voltar minha perna a mexer de novo, eu não tô sentindo, e cria uma ansiedade, né? Você quer que volta logo. Só que, conforme a gente falou aqui, pode levar um tempo, cada organismo é cada organismo. Então, pra quem vai tomar hack por algum motivo, seja que a mamãe lá que vai ter o bebezinho e tal... O que pode acontecer no pós? A gente fala muito da cefaleia pós-hack, que significa dor de cabeça depois da anestesia. Dor de cabeça depois da anestesia, exatamente. Existe uma porcentagem dentro da população normal que pode ter uma cefaleia pós-hack, tá? Que fica entre 1% e 3% da população. Mas hoje se sabe já mais ou menos... definido qual o mecanismo de ação da cefaleia pós-hack. Então, a gente sabe também, consequentemente, como evitá-la, tá? Então, a cefaleia pós-hack acontece porque o buraquinho que a gente faz nesse canalzinho aí que tem o líquor, às vezes, ele fica aberto e fica vazando gotinhas de líquor ali. Agora, você imagina que esse canalzinho é ligado lá ao cérebro. E o cérebro é uma estrutura inundada de líquor, tá? Quando fica vazando, o cérebro ele é rechaçado para baixo. Por quê? Porque tá vazando, tá? Então, imagina... A gente tá falando em vazar aqui só pra te interromper, desculpa. Vazando é vazando meia minimamente, gotinha, tá? Ninguém vai perceber isso e não é pra fora, tá? É dentro do organismo. É dentro do organismo, tá? Vazando é esse furinho que ficou abertinho e... Escorreu um pouquinho ali. Isso. E aí, essa estrutura, o cérebro, quando ele é puxado, isso causa dor. Por isso que quando eu deito eu não tenho dor nenhuma e quando eu levanto eu tenho dor. Por quê? Porque quando eu deito para de vazar. Pressão atmosférica, tá? Justamente porque eu tô em pé, que eu tenho essa coluna forçando esse buraquinho e aí vai vazar. Eu tô deitada, parou de vazar, parou de doer. Tá? E qual o tipo de tratamento? Medicação, procedimento? Eu já ouvi falar que às vezes precisa injetar alguma coisa no local. Isso existe mesmo? Perfeito, existe. Existem algumas vertentes de tratamento. Sempre a gente tenta um tratamento clínico. Inicialmente, o tratamento clínico seria uma hidratação vigorosa, justamente para que a gente consiga repor esse líquido que fica vazando ali gotinhas, tá? E também analgesia, que são remédios, tanto na veia como depois a gente prescreve alguns comprimidos para o paciente tomar em casa, para que essa dor desse movimento aí dentro da cabeça do cérebro seja amenizada. Muitas vezes resolve, algumas vezes não resolve, tá? Mesmo assim, pensa, é uma mãe que acabou de ter um nenê e que precisa cuidar desse nenê. Ela não tem condições de ficar deitada. Então, é diferente de um paciente que fez uma cirurgia de varizes, que vai ficar deitado e que
a dor não incomoda tanto, né? Porque ele não vai levantar mesmo, do que uma mãe que acabou de ter neném, que precisa mamar, precisa dar banho, precisa levantar, precisa comer, precisa tudo, né? E então é uma dor que pode incomodar muito e pode limitar as atividades dessa mulher nesse momento, tá? Então, às vezes o tratamento clínico não vai resolver. Não resolveu? Então a gente foi feito durante muito tempo um tipo de bloqueio lá dentro, se chama bloqueio esfenopalatino. A gente coloca um cotonetezinho dentro do nariz, atinge uns nervinhos que tem lá no fundo do nariz e a gente consegue anestesiar com anestesia local esse nervinho que é um dos principais que vai causar dor aí nesse processo. Muitas vezes, mesmo assim, sendo um anestésico local, lembra que eu falei, ele é metabolizado e depois a dor volta, então passa, mas volta. Então, aí mesmo assim, voltou, muitas vezes o anestesista opta por nem fazer esse tipo de bloqueio justamente por isso. Possibilidade, grande chance de voltar. Aí tem esse outro procedimento que é o mais fundamentada aí de tratamento de cefaleia pulsar, que é o blood patch, que é uma outra... A gente faz uma outra punção do paciente, dessa vez nesse espaço um pouquinho antes da RAC. Então, lembra aquele espaço peridural onde eu fiz a analgesia? É nesse espaço que a gente vai chegar com uma agulha e ao invés de colocar anestésico, a gente vai colocar um pouco de sangue do próprio paciente. Por quê? Porque esse sangue do próprio paciente, ele vai lá nesse buraquinho e ele faz uma atividade inflamatóriazinha e faz um coágulo em cima desse buraquinho. E aí para de vazar na mesma hora. É como, mal comparando aqui, tampar o furo do pneu. Você vai lá, pum, tampou, não vaza mais, não resolveu. Vaza mais e é impressionante, porque às vezes enquanto a gente está injetando, o paciente fala... Na hora melhora. Melhorou, meu Deus, doutora, eu não acredito. É impressionante. Mas mais uma vez, isso é raro, não é normal. Não, é uma porcentagem baixa que tem. Graças a Deus aqui em São Carlos a gente tem uma porcentagem bem baixa, justamente porque a gente usa sempre que possível, a agulha mais fina que tem, tá bom? Que é atualmente mais recomendada para fazer a RAC. Por quê? Porque o buraquinho fica muito pequenininho. E a gente tem um tipo de agulha usado atualmente que ele não corta a estrutura. Ele só machuca, ele como se fosse arrebentar um pouquinho a estrutura do músculo. Por quê? Porque quando eu volto, automaticamente eu já faço uma atividade inflamatória ali. Ele cicatriza muito mais rápido. Cicatriza mais rápido. Por quê? Porque tem mais área ali disponível para as células inflamarem e cicatrizarem. Entendeu? Diferente do cortinho. O cortinho retinho, ele não tem muita superfície para atividade inflamatória. Então, às vezes, ele fica vazando em função disso. Então, a gente, hoje em dia, a maioria dos nossos anestesistas opta por esse tipo de abordagem, que é com essa agulha mais fina que tem, e é essa que não corta, mas ela romba, ela arrebenta a estrutura. Show de bola. Estamos caminhando para o final do nosso podcast. Eu sempre faço a pergunta antes de acabar, porque como não é a minha área, eu tenho medo de não ter perguntado alguma coisa muito importante que a mamãe lá em casa vai ficar doida comigo. Tem alguma coisa que a gente não falou aqui, que normalmente são dúvidas das gravidinhas aí, que às vezes tem mitos ou medos, ou a gente abordou um pouquinho de tudo? Eu acho que nós falamos bastante sobre bastante coisas. Eu acho que é importantíssimo que elas saibam um momento maravilhoso que elas vão passar e que isso supere todos os medos que ela tem relacionado à anestesia e que elas saibam que a anestesia que as mães e as avós dela passaram é completamente diferente da anestesia que ela vai passar hoje. Tá? Hoje é muito mais seguro, muito mais técnico, vai ser muito mais tranquilo. Sim, ela vai ser monitorizada, existe uma abordagem muito mais humana, então a medicina está cada vez menos fria, ela vai ter uma pessoa que ela ama ali ao lado, que não tinha antigamente, a paciente ficava praticamente sozinha, então vai com o coração em paz, de que a gente vai estar ali do lado dela, a gente vai, juntos nós vamos fazer aquele momento maravilhoso, o melhor possível.
do jeito que ela quiser. Essa conversa é muito importante, né? Você tá à vontade com o médico, tá à vontade Sim. com a equipe, entender o processo, fazer a escolha da melhor forma possível, né? Eu quero parto normal, eu quero parto natural, eu quero a cesárea, saber como cada momento vai ser, que pode ter uma intercorrência também no meio do caminho, às vezes precisa mudar esse plano, mas se a gente sabe tudo aquilo que está para acontecer, confia na equipe que está junto, existe um diálogo, uma conversa naquele momento, tudo acaba sendo mais tranquilo, né, doutora? Perfeito. E o que também, caso fique alguma dúvida ainda, o que eu puder esclarecer, caso vocês queiram entrar em contato comigo. A gente quer você de volta aqui, que eu já percebi que eu tenho um astral muito bom e a gente vai trazer mais vezes sim. Sempre que quiserem. Obrigado, doutora. Obrigada a vocês. É isso, a gente vai ficando por aqui, mais um bate-papo muito gostoso, hoje foi muito leve, divertido, passou rápido demais. Como a gente falou aqui, se ficou alguma dúvida, vai na descrição aqui do vídeo, deixa a dúvida, deixa ali o que você quer saber, sugira também programas que vocês querem saber, coisas que vocês querem que a gente traga profissionais aqui, porque a nossa missão é justamente essa, trazer profissionais qualificados para trazer informação de qualidade. Quando a gente está bem informado, quando a gente sabe exatamente o que vai acontecer, tudo fica mais tranquilo, as escolhas são melhores e o processo todo é muito melhor. Então continue acompanhando a gente aqui, também nas redes sociais, acionem o nosso sininho, porque toda vez que tiver conteúdo novo vai chegar para vocês, isso é importante. Se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Até lá!